Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá a galerinha dentro de casa, os ânimos, as brincadeiras, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre mudança de rotina. Eu acho que esse tema vem bem a calhar aí com o momento que a gente vem passando e nós realmente precisamos pensar na nossa rotina, como é que vai ser a nossa estratégia ao longo desse tempo. Meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo pais a transformar a relação entre pais e filhos através do conhecimento, desenvolvimento e prática. Então, falando sobre a mudança de rotina, todos nós nesse momento a gente realmente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer com as crianças dentro de casa, como que vai ser essa rotina, quais são as estratégias para driblar a ansiedade das crianças, de contê-las, né, dentro de casa e privá-las do ir e vir, das brincadeiras com os amigos, do pega-pega, né, das pracinhas, enfim, parquinhos, enfim. Realmente, às vezes a gente não se prepara adequadamente para as coisas que vão acontecendo, a gente não se prepara muitas vezes para lidar com muitas situações, até porque muitas delas a gente pensa que a gente nunca vai passar, não é verdade? E a verdade é que nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle sobre muitas coisas que achamos que temos ou que podemos ter o controle. E justamente por a gente achar que a gente tem o controle, acho que mulher tem muito isso, né? De querer ter o controle da situação, de querer ter o controle sobre as reações dos nossos filhos, dos nossos maridos. É meio que da nossa natureza a gente meio que querer assumir a liderança sobre muitas questões, né? Principalmente dentro de casa, dentro da questão da educação dos filhos, do desenvolvimento. E é claro que realmente muita coisa nos compete, mas talvez não nesse ímpeto que muitas vezes a gente tem de querer realmente ter o controle e de controlar. A partir do momento que a gente sai dessa premissa, acho que é importante a gente sair dessa premissa de que a gente precisa ter o controle de tudo, porque realmente nós não podemos. E muitas coisas que a gente não consegue, não vê resultado, vem justamente, às vezes assim, não é nem porque de repente a gente não teve o resultado, é que de repente o resultado não foi aquele que a gente esperava, a gente teve, mas não foi da forma que a gente queria. Então daí você acaba não reconhecendo o resultado que teve, por quê? Porque não foi o resultado que você esperava. Então, muitas mulheres acabam se sentindo frustradas por conta disso. Por quê? Não, porque eu queria desse jeito, não tinha que ser assim, né? E assim, quando a gente trata de ser humano, quando a gente trata do indivíduo, é uma caixa de surpresa. A gente nunca sabe qual vai ser a reação. Porque o coração das pessoas nós realmente desconhecemos. Nós podemos conhecer as pessoas ali no dia a dia, mas saber realmente o que se passa ali no mais fundo desse ser, a isso nós não temos acesso. E muitas vezes nós achamos que temos, mas não temos. Haja visto quantas pessoas que você me escuta, eu vejo muitas pessoas falar, puxa vida, eu achei que eu conhecia aquela pessoa, achei que ela era minha amiga, ou em muitos casais, puxa vida, nunca esperei que meu marido fosse fazer esse tipo de coisa, realmente, a gente não conhece as pessoas. Nossa, meu filho, nunca esperava que meu filho fosse fazer isso para mim. Então, realmente, o coração, né, é como um oceano profundo, a gente realmente desconhece. Claro que pelas reações nós podemos identificar qual é a tendência daquela pessoa, o que ela cultiva dentro dela. Nós temos então sinais, mas a totalidade desse conhecimento nós não temos. Então, nesses dias aí de convivência, né, que a gente vai ter o fortalecimento desse convívio com os nossos
familiares, com os nossos filhos. Então a gente realmente precisa buscar se preparar para esses momentos, né? Então nesse momento vai haver uma necessidade realmente de uma mudança na nossa rotina. As crianças vão ter que estudar em casa. Então, assim, todos aqueles afazeres que a gente já tem dentro de casa, eles vão se somar ainda mais com, por exemplo, os estudos dos nossos filhos. Então, vai aumentar aí um pouco as nossas tarefas. E assim, se a gente não se preparar, pelo menos a gente pode não ter o controle, mas a gente pode tentar pelo menos se preparar o minimamente possível para que a gente não fique à disposição das demandas, né? Tipo, apagando incêndio, né? Acendeu uma chama ali, corre ali, acendeu outra ali, corre ali. Não, gente, isso causa desespero, isso causa angústia, né? E dá uma sensação de descontrole, e essa sensação de descontrole vai te fazer mal. Aí você vai acabar ficando irritada, estressada, e aí essa relação vai ficar toda cheia de conflitos, e isso não vai ser interessante, não vai ser legal para você e para sua família. Então, vamos nos tentar prevenir essas situações, né? Esses fogaréus. É claro que a gente não vai aí conseguir 100%, mas eu acho que a gente pelo menos tem que estar preparado, a gente tem que buscar se preparar. E falando de mudança de rotina, a gente sabe que mudança envolve o quê? Adaptação. E adaptação não é uma coisa tão prazerosa assim. Por que não é prazerosa? Porque nos obriga a sair ali da nossa rotina, da nossa zona de conforto, obriga a gente a que mudar uma coisa que a gente não gostaria de mudar. Então, assim, essa mudança de rotina, ela vem muito de encontro com aquilo que de repente a gente não quer fazer, mas que o momento pede que seja feito. E nós que somos adultos, nós também teremos a nossa dificuldade em nos adaptar. Porque a gente vai ter que se mexer, nós vamos ter que fazer escolhas que de repente a gente não gostaria de fazer. A gente vai ter que mexer em coisas que a gente não gostaria de mexer, mas que vai ser necessário para o bem de todos, certo? Então, adaptação, mudança de rotina é algo que para muitos, né, cada um tem aí o seu grau de dificuldade, o seu grau de sentir. Tem pessoas que têm facilidade para mudar uma rotina. Tem pessoas que já têm mais dificuldade. Geralmente aquela pessoa que é mais certinha ou até mesmo mais retraída, mais resistente, né? Acho que a gente encontra muito resistência em alguns temperamentos aí, em certos temperamentos de algumas crianças e adultos também. Então, esses que são mais resistentes, esse vai ser um pouquinho mais difícil aí de estar conseguindo fazer, né, implantar uma nova rotina. Mas não é impossível. Vamos lá, então, basta a gente ter aí um pouco de disposição e também ter consciência que vai ser necessário, mas que assim, no início é um pouquinho ruim, incomoda um pouquinho, mas depois entra numa normalidade e depois que ela estiver fluindo, vai ser bom para todo mundo. Então, as crianças têm um pouco de dificuldade porque eles gostam, né, de fazer as coisas do jeitinho deles. No dia a dia já existem aí essas dificuldades que se tornam, que viram resistências em estar obedecendo. Então, nós temos que procurar assim. Cada um precisa avaliar a sua necessidade, né? Então, essa é a primeira dica já que eu já quero dar aqui para vocês, né? Então, dica número 1. Você precisa fazer um levantamento do que vocês vão fazer, o que vai ser necessário fazer. Por exemplo, você tem algumas pessoas têm ajuda, outras não sei como é que fica dentro desse período, mas a mulher sabemos que tem a casa para cuidar, tem a comida, né, para preparar, providenciar. Aí os filhos vão ter esse tempo que vão ter que estudar, também tem o tempo deles precioso de brincar, também tem o tempo da família estar brincando junto, convivendo junto. Enfim, então você vai listar o que vocês vão precisar fazer, o que você, mamãe, tem, quais são os seus deveres,
quais são as necessidades das crianças, quais serão os deveres. Depois que você colocar tudo isso no papel, aí você vai tentar organizar de acordo, claro, com aquilo que você achar que é mais conveniente, que se adapta melhor à rotina de vocês. Gente, não importa, não precisa criar um super mega planejamento, enfim, não. Apenas para que você consiga visualizar as necessidades da casa, as suas necessidades, as necessidades da sua família, e você organizar tudo isso a fim de que todas essas necessidades venham ser supridas. Nós não sabemos por quanto tempo ficaremos assim, na verdade? Então, precisa, acho que é necessário estar fazendo você ter essa noção dessas necessidades e organizá-las no seu dia a dia, para você não se perder, para você não agir de uma maneira acidental, sabe? Então é muito importante você se organizar. Quando a gente se organiza, a gente tem uma visão melhor do todo e a gente consegue fazer tempo para todas as coisas. Nosso dia a dia é muito corrido. Nós temos muitas coisas para fazer e não podemos nos esquecer de nós. Não podemos nos esquecer que nós precisamos de um tempo para nós também. Então é um desafio, então vale a pena você colocar, praticar essa dica número 1 e realmente listar as suas necessidades, as necessidades da sua família, as necessidades da sua casa, as necessidades do seu casamento, e aí dentro dessas necessidades você vai estar ali estabelecendo uma rotina que fique bom para todos, certo? As crianças, inclusive, pode participar dessa lista, ok? É uma forma de vocês interagirem juntos. Então, você convida as crianças, essa inclusive é a dica número 2, tá? Então, convide as crianças a participar dessa lista. Coloque para eles como é que vai ser daqui para frente, se você ainda não fez isso, o que vai ser necessário, deixa eles conscientes, traga eles a razão, traga eles a responsabilidade, né, nesse âmbito, para que eles também se tornem participantes, membro ativo dessa família, e isso vai ficar muito mais legal. Se você exclui o seu filho de certas decisões, é claro que a gente tem que ter aí o bom senso, né? Nem todas as decisões eles devem participar, mas deve sempre ter alguma que eles possam ser ativos. E aí ouvir a opinião deles olha, funciona muito isso. Aqui em casa a gente tem esse costume, esse hábito. Antes a gente não tinha, e quando a gente passou a fazer isso, as meninas começaram realmente a desenvolver muito mais o senso de responsabilidade. Hoje a minha comunicação com elas é muito mais efetiva, porque isso começou a partir do momento que eu comecei a compartilhar algumas decisões, né, com elas, a ouvi-las, né, a ver o lado delas, a aceitar a opinião delas. Claro que dentro daquilo que pode, né, dentro daquilo que compete a elas de opinarem, de decidirem. Claro que coisas importantes, relevantes, que devem ficar somente entre o marido e a mulher, isso a gente até se retira para estar conversando de uma maneira isolada, sem que seja na frente delas. E elas começaram, sabe, a desenvolver muito mais esse senso de responsabilidade. Então, quando eu preciso realmente me comunicar com elas, uma mudança, uma adaptação que a gente vai ter que passar. Então, gente, a reação delas é algo assim instantâneo. Eu coloco a questão, como agora mesmo, nessa questão que elas vão ter que estudar em casa, que agora a escola passa a ser dentro de casa, é uma coisa nova para nós. Então, eu comuniquei a minha necessidade, ouvi a necessidade delas. É claro que a gente ainda vai ter bastante conversa a respeito, a gente vai estar se adaptando, né, para esse novo momento, para essa nova fase. Mas a partir do momento que eu falei, meninas, eu vou precisar da ajuda de vocês. A mamãe tem várias tarefas para executar dentro de casa e se eu não tiver a ajuda de vocês vai ficar difícil. Pode ser que a mamãe comece a ficar irritada, estressada e eu não quero isso. E, gente, foi assim, acabou a conversa e dali a pouco elas já começaram cada uma a fazer uma coisa, sabe? É muito instantâneo, assim. Mas por quê? Porque eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a ouvi-las, eu aprendi a fazer com que elas se tornem participantes realmente das mudanças, da rotina, dentro daquilo que é possível. Então, vale a pena. Então,
Lembrando, então, a dica número 1 é você fazer a lista das necessidades. A dica número 2 é convidar os teus filhos a fazer também, a ser parte, né, dessas necessidades, a colocar a necessidade deles, tá bem? E a dica número 3 é simplesmente você, a hora de você. A dica número 3 é para você ter calma, paciência, porque na hora de colocar as suas necessidades na lista é uma coisa, na hora de você pedir, de você compartilhar com seus filhos, né, trazê-los a essa participação é outra coisa. E a dica número 3, a paciência, persistência, resistência, vai ser muito importante. Resistência no sentido assim, né, gente? Não de, na verdade, deixa eu ver, acho que a palavra certa não seria nem resistência, mas confiança e persistência mesmo. Porque nós vamos precisar disso, porque vai ter momentos em que isso vai querer sair do eixo, alguma coisa vai querer ser colocado fora do lugar, lembrando que a gente não tem o controle de tudo. Então, gente, quando uma coisinha ali fugir daquilo que vocês combinaram, tenha paciência, traz essa pecinha de volta, mas com paciência, tá? E persistência, porque para isso se tornar uma rotina, para isso se tornar algo natural, vai ser ali diariamente um trabalho que você vai ter que fazer. Então não se preocupe com a jornada toda, mas se preocupe em fazer passo a passo, um dia de cada vez e confiando que vai dar tudo certo. Quando você não confia, a falta de confiança gera insegurança e a insegurança vai estar gerando em você outros sentimentos que não vai contribuir para que essa rotina se estabeleça, para que vocês passem por esse processo de adaptação juntos numa boa, com tranquilidade, tá bom? Então essa dica também é importante. E a quarta dica, gente, é algo que eu sempre falo aqui, que é a questão da comunicação. A comunicação, ela é fundamental e indispensável numa relação, mas a comunicação efetiva, a comunicação assertiva, nem quero saber de comunicação com violência, por favor, certo? Então essa comunicação é onde você se comunica e você também escuta, certo? Não onde você só fica impondo, você só exige, mas você não escuta, ok? Então precisa buscar essa comunicação, onde você consegue ser ouvida, mas você também consegue ouvir. E aí buscar entender se realmente houve compreensão disso tudo. E você vai saber a partir do momento que você conversa, você vai saber no dia a dia, pode ser que algumas vezes você tenha que repetir, certo? Então, assim, é extremamente importante que você realmente se prepare, que você realmente esteja bem, porque vai precisar de muita paciência, vai precisar de muito querer, vai precisar de muita vontade. E é assim, gente, isso é normal, isso é necessário nessa fase, nesse momento, isso vai ser necessário sempre, 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 porque a nossa vida ela é assim, né? A cada hora acontece uma coisa nova, a cada hora as fases mudam, as pessoas mudam, o pensamento muda, os gostos mudam, tudo muda, certo? Então, cada vez que há uma mudança, cada vez que entra aí alguma coisa que acontece, a gente precisa muitas vezes rever alguma decisão que a gente tomou e de repente, mediante uma necessidade como agora, a gente tem que rever aquela rotina que a gente tinha, rever alguns conceitos que nós tínhamos. Nós realmente temos que estar abertos, isso para um bem geral, para o seu bem, para o bem da sua família, para que a gente possa realmente, gente, desfrutar de um relacionamento onde há confiança no processo de educação, confiança no processo do desenvolvimento, confiança do um no outro, para que a falta de confiança realmente seja minada dessa relação, para que não haja essas cobranças excessivas, cobranças indevidas e muitas vezes totalmente desnecessárias. Então, busca tá praticando essas dicas que eu te passei. Ai, mas ouvindo assim parece tão fácil? Não, gente, nada é fácil. Viver já não é fácil, não é verdade? Você que é mãe, você passou aí pela sua gestação, foi uma fase, teve momentos que foi bom, teve momentos que foram difíceis,
Depois, quando seu filho nasceu, teve um momento da alegria, também teve um momento de dor. Você teve que aprender muitas coisas, teve que rever várias coisas na sua rotina, na sua forma de pensar, não é? Pois é, gente. Então, assim, isso vai ser sempre. Então, por isso que o mais importante é a gente realmente se conhecer, a gente realmente se acolher, porque quando você aprende a dominar a si, você consegue dominar essas coisas que estão à sua volta, mas dominar não de uma maneira empoderada, de uma maneira assim feminista, né? Cheia de vaidade, muitas vezes orgulho. Não, não é isso. É sempre no sentido de se acolher e depois acolher os demais. Você consegue ter o domínio, sim, sobre os seus sentimentos, sobre as suas reações. Se você vê que dá para reagir de uma forma diferente, então quando você está bem, você consegue, né? Mesmo numa situação difícil, você consegue ter o controle de não reagir com violência, né? Principalmente na comunicação, no olhar, que às vezes você não fala, mas você solta aquela fumaça através dos olhos, né? Ai, gente, não dá. E quando solta os dois juntos, então, puxa vida, aí é para acabar, né, com a relação. Então, realmente, a gente precisa ter esse domínio de nós mesmas, para depois a gente conseguir dominar essas intervenções que acontecem, esses picos que tem dentro da relação, ok? Gente, é possível, eu também passo por tudo isso, mas eu volto a falar aqui, a partir do momento que eu descobri isso, que eu comecei a colocar isso em prática e vi colocar resultado, isso só me fez ficar mais forte, isso só me fortaleceu, e é isso que eu tenho buscado a cada dia. Então, muitas vezes também é necessário você mudar o seu foco. Às vezes você só precisa mudar o seu foco, a maneira como você vê as coisas. O que dificulta bastante o relacionamento, sabe o que é? Tem algo que realmente dificulta muito o relacionamento, não apenas com os filhos, mas também no casamento. Eu vou te contar o que é. É justamente você olhar para essas situações que exigem uma mudança da sua postura como um problema. Você olhar as coisas para um problema, como um problema, isso realmente dificulta. Por quê? Porque quando você sente isso como um problema, você tende realmente a se entregar àquilo que você está sentindo no momento. E quando você se entrega ao sentimento, você não tem clareza de pensamento e, consequentemente, não terá clareza em suas ações. E é aí que tudo pode se complicar. Então, é muito importante você mudar o seu foco sempre que necessário, não tem problema. E se você na primeira tentativa não conseguiu, deu errado, não tem problema também. Não olhe isso como um problema. Não se inferiorize, não ache que você não consegue. Você consegue sim, só que você tem que mudar o seu foco, você tem que mudar a maneira de ver as coisas. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E isso, quando eu mudei esse foco, quando eu mudei a forma de ver as coisas, muita coisa mudou em mim e também mudou na minha relação. Mudou no meu casamento, mudou na relação com as minhas filhas. E isso é algo muito bom, porque você faz você ficar muito mais forte, faz você ver as coisas com muito mais clareza. É muito ruim andar na escuridão, e principalmente quando essa escuridão está dentro de nós. Então, mamãe, é muito importante que você se cuide. É muito importante que você olhe para você, sim, mas você olhar para dentro de você e procurar se entender, para que você também possa ter essa mesma compaixão de acolher as pessoas que estão à sua volta. Vale muito a pena agir dessa forma, reagir dessa forma. E cuidado, cuidado com o que você ouve, cuidado do que você tem se alimentado, assim como a gente tem que cuidar do nosso corpo, aquilo que a gente come, a gente não pode sair por aí comendo tudo que a gente quer, tem vontade, ou na quantidade que a gente quer, porque isso faz mal para o nosso corpo. Então, muitas coisas, também há o alimento espiritual, o alimento assim que a gente, por exemplo, você vai para a internet, aí você tem lá um vídeo, alguma coisa que te chama atenção, mas o conteúdo ali é algo
que não vai trazer benefício para você primeiro. E se não traz para você, também não traz para sua família. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento. Por exemplo, eu estou aqui nesse vídeo passando para vocês um alimento que vai te ajudar a transformar a sua relação. Eu não estou aqui trazendo dúvidas para você, certo? Eu estou trazendo informações que vai te ajudar nesse processo, uma orientação. Então, você deve estar atento. Agora nós vamos, né, nesse período, de repente as pessoas vão estar muito mais conectadas. E até sobre essa conexão, há de se ter um controle. Porque senão, um momento que a gente poderia aproveitar para cultivar muito mais a relação em família, aí de repente vai cada um correr para o seu celular ou para o computador, né? Então, assim, a gente realmente tem que buscar ter um equilíbrio nisso tudo. Então, que tem ali o momento de você ir buscar saber notícias, mais notícias que venham de veículos oficiais, certo? Não pessoas que ficam achando, toma cuidado com isso, né? Isso é um alimento também, um alimento, né? Quando você se alimenta de achismos, de repente você vai estar se alimentando de dúvidas, certo? Então, tiver que se informar, então busque se informar 2 vezes no dia, sabe? De manhã e à noite, não sei. Mas até isso você deve estar colocando aí na sua lista de necessidades. Porque senão você fica... Gente, tem pessoas que vai ficar o tempo todo ali no WhatsApp, vendo cada mensagem que chegar e cada um falando uma coisa, encaminhando, compartilhando coisas que recebeu. E aí, como é que fica as outras coisas? Aí o seu tempo realmente não vai ser bem aproveitado, aí essa relação não vai ser cultivada. Então a gente realmente tem que se atentar, né? Lembra que a gente começou falando da questão do controle? Pois é, a gente realmente tem que aprender a administrar o nosso tempo, e isso eu sei que é um desafio. Só que está em nossas mãos o poder de decidir, o poder de escolher o que a gente ouve, o que a gente não ouve, o que a gente assiste, o que a gente não assiste, o que a gente faz, o que a gente não faz. Somos nós que decidimos isso. Então, e tem muitas pessoas que não se educam nesse sentido. E é necessário ter uma educação nesse sentido. Então, você vai ficar ali tentada. Uma estratégia é você simplesmente silenciar o teu WhatsApp, se for o caso, as suas notificações. Não, agora não é momento. Então, gente, quando você realmente consegue visualizar tudo isso, planejar tudo isso, isso realmente vai te fazer um bem, não somente a você, mas a sua família. Tudo aquilo que você faz de bom para você, isso automaticamente vai refletir na sua relação, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, quando você se alimenta e tem ações para coisas produtivas, para coisas que edificam, para as coisas que realmente ajudam a fortalecer essa situação. E tem aqueles outros tipos de alimentos que eles servem apenas para gerar conflito dentro da relação, para gerar o distanciamento entre casal, entre pais e filhos, e isso vai minando a relação em família. Eu coloquei no meu Face, eu vou deixar aqui depois a descrição, tem lá um vídeo de um pai criando várias atividades com os filhos, é bem bacana, veja lá, tá no meu stories, são dicas, enfim, gente, então a gente realmente deve buscar coisas que realmente nos leve a fortalecer esse convívio em família, mas lembre-se que tudo começa dentro de nós. Então, cuidem-se para poder cuidar, desenvolvam-se para poder desenvolver. A sua família precisa de você, precisa da tua confiança, da tua segurança. Então, se você não estiver confiante, se você não estiver seguro, você não vai passar segurança para sua família, você não vai passar confiança para ele no momento em que eles mais precisam, principalmente os nossos filhos. Os nossos esposos também, pode ser que nesse momento também precisem mais do nosso amparo. Então a gente realmente precisa estar sensível à necessidade do outro. Isso é importante, isso fortalece a nossa relação. Não tem coisa melhor do que desfrutar, gente, de uma relação saudável.
do marido poder voltar para casa feliz, poder saber que ali é o cantinho dele, onde ele vai ter tranquilidade. Às vezes o seu marido pode ser que ele chegue preocupado e aí você vem, coloca todos os problemas da casa em cima dele. Dá um tempinho para ele, recebe ele numa boa, deixa ele descansar, deixa ele se assentar, né, repousar um pouquinho. Depois você vai conversando sobre as necessidades aos poucos. Ouça teu filho, ouça as necessidades deles, ouça as ideias que eles têm, tá? Veja filho, o que você quer brincar? Vamos inventar uma brincadeira, né? Vamos inventar alguma coisa, vamos criar. Use a imaginação com eles, desfrute. Olha, gente, eu acho assim que que esse período, se você souber usar ele de uma forma benéfica, se você conseguir estar atento à necessidade da sua casa, da sua família, vocês vão sair muito mais fortes dessa situação. Mas que isso continue depois que passar esse período. Que essa relação, sabe, esse fortalecimento, ele venha a ser todos os dias, todos os momentos, porque realmente esse laço da família, essa relação, essa fortaleza que a gente pode criar, ela é muito importante. E ela não será somente importante nesse momento, mas esse fortalecimento, ele impactará em todas as outras fases e outros momentos difíceis que virão. E os momentos de alegria serão realmente para desfrutar, tá bem? Então, gente, eu quero sempre aqui compartilhar uma coisa boa com vocês. E assim, é claro, os momentos, nem sempre nós não somos perfeitos. Tem momentos que a gente se sente mais forte, mais confiante. Tem momentos que a gente se sente aí um pouco mais vulnerável, fragilizado. Mas nesses momentos onde de repente você precisar de um apoio, de repente pode ser que nesse momento você não encontre isso nos seus filhos, no seu marido, enfim, em outras pessoas. Nesse momento você pode recorrer a Deus, você pode pedir a Deus força. Se você nunca fez isso, faça, não tem problema, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com você, tá bem? Isso tem a ver com algo que está além da sua capacidade, da minha capacidade de conseguir, tá bem? Então, se você chegar nesse momento, é só falar assim: meu Deus, me dê forças, porque hoje só o Senhor para me dar a força que eu preciso. E eu tenho a certeza que assim como você não nega o bem para o seu filho, Deus também tão pouco negará a você essa ajuda, essa força, tá bom? Então, olha, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, e vamos juntos aí buscar se fortalecer nessa união, com muita paciência, com muito amor, com muita humildade, e tenha certeza que vai dar tudo certo. Apenas confie. Até!